No início, havia o vazio. Não existia blockchain, transações ou qualquer sistema financeiro verdadeiramente descentralizado. Era um mundo dominado por estruturas centralizadas, onde o controle estava nas mãos de poucos e a transparência era limitada. Então, surgiu a visão de Satoshi Nakamoto. Em 2008, ele apresentou uma proposta revolucionária: uma moeda digital que dispensasse intermediários, operando em um sistema baseado na confiança mútua e na criptografia. Em 3 de janeiro de 2009, ele deu o sopro de vida ao primeiro bloco da rede, o bloco Gênesis. Esse bloco não era apenas o início de uma cadeia de dados. Ele carregava em si um manifesto, um protesto contra o sistema financeiro tradicional, evidenciado pela mensagem inscrita: The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Com o bloco Gênesis minerado, a luz foi acesa em meio ao vazio. Nascia o Bitcoin, a primeira criptomoeda, sustentada por uma rede blockchain. Nesse início, a rede era pequena, praticamente deserta. Não havia transações além das feitas pelo próprio criador para testar o sistema. No princípio, poucos entendiam ou acreditavam no potencial dessa criação. A rede crescia lentamente, e as recompensas da mineração, embora abundantes, não tinham valor no mundo real. Mas a ideia de um sistema financeiro sem intermediários começou a atrair os primeiros seguidores. Com o tempo, o Bitcoin deixou de ser apenas uma ideia para se tornar uma força disruptiva. Vieram as primeiras transações reais, como a famosa compra de 2 pizzas em 2010, marcando o início de seu uso no mundo prático. A rede começou a crescer, enfrentando desafios e ataques, mas se fortalecendo a cada teste. Hoje, o que começou como um pequeno ponto de luz no vazio se tornou um novo universo. Uma rede robusta apoiada por milhões de pessoas ao redor do mundo. A blockchain evoluiu para ser não apenas a base do Bitcoin, mas a inspiração para inúmeras inovações. A criação de Satoshi mostrou que, mesmo do vazio, pode surgir uma revolução que transforma para sempre a maneira como o mundo opera. Assim, o Bitcoin revolucionou de maneira como podemos guardar nossa riqueza. Pela primeira vez na história da humanidade, existe um ativo digital que transcende as limitações físicas e financeiras tradicionais. Ao longo dos séculos, uma riqueza esteve intrinsecamente vinculada a bens materiais, como ouro, terras ou moedas fiduciárias. Esses recursos, por sua natureza física ou dependência de intermediários, sempre foram suscetíveis a confisco, roubo, depreciação ou controle externo. O Bitcoin, no entanto, rompeu essa lógica. Ele é dinâmico, um sistema descentralizado e digital, protegido por criptografia avançada, que permite ao indivíduo possuir e controlar seus próprios recursos financeiros de maneira independente. O grande diferencial do Bitcoin está em sua natureza imaterial e na possibilidade de ser totalmente independente. A propriedade de Bitcoins não depende de cofres, bancos ou fronteiras físicas. Basta que o indivíduo memorize sua chave privada ou utilize métodos seguros para armazená-la, e essa riqueza pode ser acessada a qualquer momento, em qualquer lugar. Assim, o Bitcoin se torna o único ativo que pode, literalmente, acompanhar uma pessoa até o túmulo. Se uma chave privada não for compartilhada ou registrada em nenhum outro lugar, o acesso a seus fundos é perdido para sempre. Agora você deve estar se perguntando: ok, mas e a segurança do Bitcoin? Para se ter uma ideia, caso alguém tentasse hackear a rede do Bitcoin, hackear o Bitcoin seria incrivelmente difícil devido à sua estrutura descentralizada e ao uso de criptografia avançada. Para hackear o Bitcoin, seria necessário atacar a blockchain através de um evento chamado ataque de 51%. Aqui está o que isso significa e qual o nível de poder computacional necessário. O Bitcoin funciona com base no protocolo de consenso Proof of Work, POW. Isso significa que os mineradores usam seus computadores para resolver problemas matemáticos complexos e validar as transações. Para hackear o Bitcoin, um atacante precisaria controlar mais de 50% do poder computacional da rede, hash rate. Isso permitiria reescrever partes da blockchain, gastar o mesmo Bitcoin 2 vezes, double spend, bloquear ou modificar transações. Quanto poder computacional seria necessário? Atualmente,
O poder computacional do Bitcoin é gigantesco. O hash rate médio da rede Bitcoin em 2025 gira em torno de 400 EHS, exahashes por segundo. EHS equivale a 1 quintilhão de cálculos por segundo. Portanto, 400 EHS significa que a rede realiza cerca de 400 quintilhões de cálculos por segundo. Para hackear o Bitcoin, você precisaria de mais poder computacional do que todos os mineradores da rede combinados. Isso inclui milhões de computadores especializados, chamados de ASICs, usados para mineração. Um consumo massivo de energia elétrica, equivalente ao de países inteiros. Estima-se que a rede consome energia comparável à da Argentina ou Noruega. Custo estimado de um ataque. Além do poder computacional, o custo financeiro é astronômico. Hardware. Adquirir máquinas suficientes para atingir mais de 50% do hash rate custaria bilhões de dólares. O consumo de energia seria tão alto que o custo diário poderia ultrapassar dezenas de milhões de dólares. E mesmo com esse poder, você só conseguiria alterar transações recentes, já que os registros mais antigos estão amplamente protegidos pela estrutura da blockchain. Porque é praticamente impossível. Descentralização. O Bitcoin é mantido por milhares de mineradores em todo o mundo. Isso dificulta que alguém centralize poder suficiente. Mesmo que um atacante conseguisse 51% do poder, outros mineradores poderiam rapidamente detectar o ataque e reagir. Fora o desincentivo econômico. Realizar um ataque desse porte seria tão caro que o atacante provavelmente não recuperaria os custos, tornando-o financeiramente inviável. Hackear o Bitcoin requereria um poder computacional tão grande que, na prática, é quase impossível. O custo, a energia e a infraestrutura necessária tornam o ataque inviável, especialmente considerando o nível atual de segurança e descentralização da rede. Isso é uma das razões pelas quais o Bitcoin é considerado uma das tecnologias mais seguras do mundo. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham curtido e que o conteúdo tenha sido útil para vocês.